Já prepare a sua Bíblia lá em Efésios 3. Aleluia! Efésios 3, a partir do versículo 1. Efésios 3, versículo 1. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. No 3 a gente vai dizer bem alto, ok? Mistério, ok? No 3. 1, 2, 3. Mistério. Aqui a palavra do Senhor está nos trazendo esse conteúdo. Um mistério oculto, desde os séculos, que não foi revelado, que não foi descoberto, mas agora, para nós, esse mistério é desvendado. Nós vamos falar desse mistério. É normal que quando a gente tem algo de muito valioso, de muito valor, essas coisas valiosas a gente não costuma deixar de forma exposta, ok? Por exemplo, alguém que tem muitas joias, coisas preciosas, eles costumam guardar em cofres, sim ou não? Por isso que o cofre, ele existe, ele tem a proposta de guardar, de proteger, de esconder aquilo que é valioso, aquilo que tem valor. E geralmente o cofre, ele também não fica exposto, ainda que ele por si só já tenha uma capacidade de proteção. Geralmente o cofre fica escondido, né? Nos filmes a gente vê muito eles atrás de um quadro, né? Você tira o quadro e ali embutido na parede tem um cofre guardando coisas valiosas, coisas importantes. Da mesma forma, quando a gente olha para a palavra de Deus, é possível perceber que Deus também teve algo de grande valor que Ele não deixou exposto. Um mistério que estava escondido. Um mistério que por muitos séculos ninguém pôde compreender, porque estava escondido no Senhor. E você vai ver ao longo da palavra, principalmente no Antigo Testamento, Deus vai deixando algumas pistas, algumas pegadas a respeito desse mistério, esse mistério de Deus, algo valioso, de extremo valor que estava escondido. E aí você vê profecias, como por exemplo, lá em Gênesis 3, onde o próprio Deus prega o Evangelho, o próprio Deus profetiza falando sobre a semente da mulher. Será que Adão ouvindo aquilo, Eva ouvindo aquilo, será que eles entenderam a semente da mulher? Será que eles compreenderam do que se tratava? Você vai ver, por exemplo, Moisés falando coisas como: surgirá alguém assim como eu, profetizando, falando de algo, mas nem sempre aqueles que profetizavam tinham a compreensão do que estavam falando. Você vai ver, por exemplo, profecias falando: eis que surgirá o leão da tribo de Judá. Será que quem profetizou sabia de fato o que estava falando, a respeito do que ou de quem ele estava profetizando? Você vai ver muitas e muitas profecias no Antigo Testamento, que elas apontam para algo, mas para aqueles que viveram no Antigo Testamento, ainda que eles profetizassem, não era óbvio.
Isaías, profetizando lá no capítulo 53, pelas pisaduras fomos sarados, ele foi conduzido como ovelha muda ao matadouro, ele profetizando, mas será que ele sabia de verdade sobre o que ou sobre quem ele estava falando? Porque a Bíblia fala que Deus tinha um mistério, e desse mistério no Antigo Testamento a gente só encontra algumas pistas, algumas pegadas. Ok, gente? Preciso que você entre comigo, que você não se disperse de verdade. Se você puder, anote, porque é importantíssimo demais o que a gente vai falar aqui. Eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Pedro capítulo 1, versículo 10. Diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Olha o detalhe: para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Gente, olha só, esse mistério que nós estamos falando, ele era oculto aos homens e também oculto aos anjos. Era um mistério mesmo. Estava bem escondido. Ninguém sabia. Só que a Bíblia está dizendo que os profetas profetizavam acerca desse mistério, mas eles não compreendiam ao certo do que se tratava ou em que tempo se cumpriria. Por exemplo, quando Isaías profetizou de Jesus, ele estava vivendo 700 anos antes do cumprimento da profecia. Então ele não sabia. Você imagina, você profetiza hoje uma coisa, Luiz, e ela só se cumpre daqui 700 anos. É loucura. Então o profeta, ele profetizava e ele não sabia o tempo certo que aconteceria e nem compreendia muito bem. O Espírito Santo vinha, ele escrevia, profetizava, e eu imagino que era uma loucura ser profeta naquela época. Um mistério. E você vai ver que esse mistério de Deus não era para os profetas. Gente, eu estou falando aqui de Moisés, eu estou falando de Daniel, de Ezequiel, estou falando de Davi. Esse mistério oculto desde os séculos não foi revelado a estes homens. Esse mistério Deus resolveu revelar neste tempo. Um mistério que ficou oculto aos profetas, mas que para nós hoje, graças ao Espírito Santo, é possível que entendamos, que compreendamos. Meu Deus do céu. Agora, eu quero que você, pensa comigo. Está dizendo que esse mistério, ele é tão impressionante, ele é tão maravilhoso, que até os anjos, você leu o texto, os anjos olham admirados, eles bem atentam. Agora, gente, os anjos, eles estão no mundo espiritual. Tem anjos que estão ali, ao redor do trono de Deus, contemplando a glória, a majestade, inseridos, rodeados por esse ambiente de glória, de majestade. Eu te pergunto, o que pode ser tão incrível a ponto de impressionar os anjos? O que pode ser tão incrível a ponto de impressionar os anjos? Vamos lá, tem Bíblia para ler hoje. Vamos lá. Chega um momento em que o nosso Senhor Jesus, Ele vem para a terra,
Filipenses diz que ele se desfaz da sua glória, ele assume a forma de homem e ele passa a habitar entre nós. A Bíblia no Antigo Testamento, ela tem muitos acontecimentos, ela tem muitas coisas que servem de sombra para o Novo Testamento. Eu vou tentar simplificar. Muitas coisas que você lê no Antigo Testamento, elas estão simbolizando algo, elas estão fazendo sombra sobre algo do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus fala com Moisés e Deus passa para Moisés o projeto do tabernáculo. O tabernáculo tinha uma estrutura, uma maneira que Deus queria que fosse construído. Ele tinha algumas divisões. E no tabernáculo de Moisés existia um lugar, provavelmente você vai saber, chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Quem já ouviu falar? Era o lugar onde estava a Arca da Aliança, que era também o lugar em que Deus se manifestava com a sua presença no Antigo Testamento. Aqui nós temos pessoas dos mais diversos níveis de Bíblia, então eu sempre tenho que simplificar. Nem sempre Deus morou no homem, nem sempre Deus habitou com a sua presença no homem. No Antigo Testamento, por exemplo, por conta do pecado de Adão, onde ali gerou uma desconexão em relação ao homem e Deus já não morava mais no homem. Deus escolheu um lugar muito específico para se manifestar, e era na Arca da Aliança. E essa arca, veja só, ela não estava exposta a qualquer um em qualquer lugar. Ela estava escondida atrás de uma cortina de 14 centímetros de espessura. Você tem noção do que eu estou falando? Uma cortina de 14 centímetros de espessura. E não era qualquer um que entrava nesse santo lugar onde estava a arca, onde estava a presença. Ali tinha que ser um sumo sacerdote. E era tão sério o contato com a presença, que esse sumo sacerdote, quando ele entrava no santíssimo lugar, ele ia com um sininho e ele estava também amarrado por uma corda, porque se ele estivesse em pecado, ele morreria lá dentro, diante da glória de Deus. E por que da corda, pastor? Para trazer ele de volta, porque não podia entrar nem para buscar o sacerdote. Era uma vez por ano e tinha que ser o sumo sacerdote, ele precisava estar em santidade. Mas existia um lugar, o santíssimo lugar, onde a presença estava, mas ali havia algo cobrindo, um véu, uma cortina. E Jesus vem para a terra. Você vai ver que Jesus se moveu manifestando o reino de seu Pai. Você vai ver que por diversas vezes Jesus cura os doentes. E por diversas vezes Ele também diz: não contem que fui eu que curei vocês. É um mistério. Deixa em off. Não fala que fui eu que curei você. Em Marcos 5 vai dizer que Jesus chega em uma região chamada Gadara. E lá um homem que vivia possuído por espíritos malignos, ele vem gritando: o que tenho eu contigo, Jesus Nazareno, Filho do Deus Altíssimo? Jesus mandou ele calar a boca, porque Jesus não queria revelar a sua identidade para os homens, porque ainda não havia chegado a hora, não havia chegado o momento. Então ele curava e ele dizia: não fala que fui eu. O demônio tentou revelar a identidade de Jesus. Olha aí o Filho de Deus. Ele falou: cala a boca, não chegou a hora. Você vai ver que a identidade de Jesus era um mistério para todos aqueles que andavam com Ele na época em que Ele esteve aqui na terra. Você vai ver, por exemplo, o cego Bartimeu, lá em Marcos 8, ele grita para Jesus da seguinte forma: Jesus, Filho de Davi. Foi a identidade que ele encontrou, foi a maneira que ele compreendeu que ele poderia chamar Jesus. Ele disse: ó Jesus, Filho de Davi. Só que o próprio Jesus vai dizer, ainda no Evangelho de Marcos: por que vocês me chamam de filho de Davi, se Davi me chamou de Senhor? Como posso eu ser filho? Então você vê que tentavam dar uma identidade para Jesus, mas
isso só acontecia porque não sabiam ao certo quem ele era. Você vai ver que em um determinado momento, os pais de Jesus acharam que ele estava mentalmente desestruturado, porque veja bem, ainda criança, ele vai no templo, ele se assenta diante dos rabis, e ele começa a falar da palavra de Deus com autoridade. Os pais vão correndo indignados: Jesus, você está maluco? Não é lugar para você, aqui não é lugar para criança. Discutir sobre a lei do Senhor é coisa para rabi, é coisa para gente grande. Você está meio, biruleibe. As pessoas, os pais não sabiam quem era Jesus, porque ele não fez questão de revelar a identidade dele. Lembra que Maria chegou: ô filhão, acabou o vinho. Poxa vida, mulher, lembra que ele falou? Não chegou a minha hora ainda. Ele não queria, ele fazia questão de não se revelar. Você vai ver, Herodes achava que Jesus era a reencarnação do João Batista. Era uma loucura a identidade de Jesus, ninguém sabia ao certo quem era ele. Quem é este? Na cidade que ele nasceu, olharam para ele e falaram: não é esse aí o filho do carpinteiro? Não é esse aí o filho do Zé e da Maria? Quem é esse aí? Marcos 4 vai dizer que eles estavam navegando para chegar na região de Gadara, e aí começa um vento, ondas, o mar se agita, e aí o barco ameaça querer afundar. Os discípulos estavam todos apavorados. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Os discípulos foram correndo, chegaram para Jesus: mestre, olha só, o barco vai afundar, são muitas ondas, o vento está forte. Jesus se levanta, ele vai e diz: vento, cesse, mar, acalme-se. O vento cessou, o mar se acalmou. Os discípulos olharam para Jesus apavorados, e eles se questionavam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tinha 70 discípulos, homens que andavam perto dele, e nem os discípulos sabiam ao certo quem era Jesus. Não sabiam a identidade dele, porque ele não fazia questão de revelar. Ele não fazia questão. Só que chega um momento em que Jesus está trocando uma ideia com os discípulos, e Jesus fala assim: rapaziada, é o seguinte, o que estão falando sobre mim por aí? Quem eles dizem que eu sou? Lá em Mateus 16. Quem eles dizem que eu sou? Aí os discípulos falaram: olha, alguns dizem que tu és um dos profetas, né, reencarnado. Outros dizem que tu és a reencarnação do João Batista. E assim, muita gente ia concluindo muitas coisas aleatórias acerca de Jesus, mas ao certo ninguém sabia quem era ele. Até que chega um momento onde Jesus pergunta assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Olha, se a multidão está dizendo que eu sou a reencarnação de um dos profetas, de João Batista, tá ok, é multidão, mas vocês que são os meus discípulos e estão perto de mim, quem sou eu para vocês? Quem sou eu para vocês? Os discípulos travaram, porque a identidade de Jesus era um mistério. Era um mistério que não tinha sido revelado. No grego, revelar é o mesmo que descobrir, descortinar. A identidade de Jesus ainda não tinha sido descoberta. Só que daí, no meio dos discípulos, aparece um chamado Pedro. E quando Jesus pergunta para vocês quem eu sou, prontamente Pedro estufa o peito e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, Pedro olha para ele: estão falando por aí que o Senhor é a reencarnação de alguns profetas, mas eu estou vendo quem tu és, e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, eu imagino que Jesus ficou impressionado, porque a identidade dele era um mistério. Aí ele olha para Pedro, eu estou parafraseando, tá? E ele diz assim: Pedro, para você ver o que você viu agora, é porque o meu Pai
descortinou. O meu Pai tirou o véu. O meu Pai revelou aquilo que estava oculto. O que você viu, Pedro, você não pode ver na carne. Somente o meu Pai pode conceder que você veja. Então tem um homem que no meio de tantos percebe a real identidade. Tu és o Cristo, sabe, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. Amém, gente? Vamos lá, que agora a gente vai mergulhar profundo, ok? Se você está no Espírito, essa palavra vai mexer com você. Sua vida nunca mais será a mesma. Vamos lá para João 19:30. João 19:30. João 19:30. Aqui no momento da crucificação de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Diga: obrigado, Jesus. O momento em que Jesus está na cruz, tem um detalhe que eu preciso que você observe. O momento em que Jesus está na cruz, Ele não está nem na terra e nem no céu. Ele está entre céu e terra, pendurado, apontando para cima, apontando para baixo, e os seus braços estendidos, apontando para os lados. Jesus estava entre o céu e a terra. Está dizendo que Ele entrega o seu Espírito após dizer: está feito, terminei, está consumado. Vamos continuar? Vamos continuar. Eu quero te dizer que eu não quero apelar para o emocional. Se eu quisesse, eu poderia apelar para o emocional, fazer você chorar horrores, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você seja atingido no seu espírito, não nas suas emoções, porque a emoção é passageira. Eu quero que Deus te toque no teu espírito. Agora todo mundo sabe que numa morte de crucificação, uma das coisas horríveis que acontece com o corpo do crucificado é que os seus pulmões se enchem de água, o que dificulta cada vez mais a respiração, e muitos morrem por asfixia. Então Jesus, Ele disse: está consumado. Só que você vai ver, após dizer isso, Ele morreu, Ele entregou o Espírito. Significa que Ele estava nos momentos finais da sua vida. Quando alguém está morrendo, isso você vê muito em filme. Eu sinto muito se você já viveu isso de verdade, na vida real. Eu só vi isso em filme. Nos filmes é comum que a gente veja alguém que está morrendo, que está já nos últimos minutos, sei lá, levou um tiro, a pessoa está ali em agonia, está quase morrendo, ou está no hospital desenganado pela medicina, e essa pessoa ela fica fraca, e fica difícil ela falar, ela começa a sentir dificuldade, e para ouvir, tem que chegar com o ouvido bem perto, para entender o que a pessoa está falando nos seus segundos finais, porque ela não tem força, não tem vigor para gritar, para falar alto. É muito comum ver essas cenas nos filmes. A pessoa que está ali quase morrendo, ela não consegue gritar, ela não consegue falar alto, ela tem que falar bem baixinho, e para você ouvir, tem que chegar bem pertinho. Vamos, ainda sobre a crucificação, vamos para um outro texto. A gente vai continuar falando desse mistério oculto, lá em Mateus 27:50. Vamos lá, Mateus 27:50. Permaneça em espírito para que o Senhor possa ministrar o seu coração, ministrar a sua vida. Mateus 27:50. Ainda sobre o momento da crucificação, está dizendo: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ei, é a mesma cena, só que Mateus era mais detalhista, Mateus era dos detalhes, e ele diz assim, não é que Jesus disse está consumado, ele gritou, ele falou em alta voz, ele disse está consumado, ele gritou. E após isso,
rendeu o seu espírito. Jesus não sussurrou. Sabe por quê? Porque no momento da cruz, no momento da crucificação, sabe quando você vai, por exemplo, no lançamento de carro, esses carros esportivos, que eles criam todo um suspense para lançar o modelo, coloca um pano por cima, e aí na hora de apresentar, remove aquele pano e você consegue ver. Na cruz, Deus começa a tirar o véu daquilo que Ele tinha de mais precioso, que os anjos não sabiam, os profetas não sabiam. Ele começa. Ali não foi o Jesus homem, porque um homem não teria capacidade de gritar naquele momento, não teria força. A ciência não acha cenário para Jesus ter força, fôlego no seu humanismo. Então quando você vê a Bíblia dizendo, Mateus 27:50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Não é que foi a humanidade de Jesus gritando, foi a divindade do Cristo gritando, está consumado. Foi o Cristo, o Deus crucificado. E quando essa palavra saiu da boca de Jesus, está consumado. Você tem que entender que as palavras, quem é da exousia já teve essa aula. As palavras, elas não são naturais, as palavras, elas são espirituais. As palavras, elas atuam no espírito. Por isso que a Bíblia fala que existem 3 coisas que não voltam atrás, e uma delas é a palavra proferida. Uma vez que você fala, isso fica retumbando no mundo espiritual, não volta atrás. A Bíblia também diz que a palavra de Deus, ela enche toda a terra. Então quando Jesus grita, está consumado, essa palavra, ela começa a percorrer. Essa palavra, ela começa a retumbar em toda a terra. E onde havia um espírito alojado, escondido, ele teve que ouvir, está feito, está consumado, está consumado. Essa palavra ficou retumbando no mundo espiritual. Ei, passou 1 hora após a morte de Jesus, o mundo espiritual ainda ouvia, está consumado. Está consumado, retumbando em todo o ambiente, em toda a terra, essa palavra percorrendo. Passaram-se 1 ano, está consumado. Passaram-se 10 anos, está consumado. Passaram-se 100 anos, está consumado. Passaram-se 1000 anos, está consumado. A palavra está retumbando. Passaram 2024 anos, e essa palavra está consumado, ainda está retumbando no mundo espiritual. Está consumado, está consumado. Pelo amor de Deus, entra nessa mensagem. Sai da carne, meu filho. Entra nessa mensagem. Ou a tua vida muda ou muda. Não tem como você ter a revelação do mistério oculto desde todos os séculos e a tua vida não mudar. É impossível. 1 Coríntios 2:8. 1 Coríntios 2:8. 1 Coríntios 2:8 diz assim: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Os príncipes deste mundo
não tinham acesso, não conheciam, não tiveram esse mistério revelado. Porque a Bíblia diz, se eles conhecessem, se eles soubessem de quem se tratava, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Vamos voltar lá para Mateus 27:50, a gente vai trabalhar um pouquinho nesse texto. Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Ei, Jesus morreu, Ele rendeu o seu Espírito. 3 coisas acontecem após a sua morte. Imediatamente após a sua morte, 3 coisas acontecem. Primeiro, Jesus morreu, o véu do templo se rasga, 14 centímetros de espessura, rasgou, 14 centímetros, olha o detalhe, de alto a baixo, para ficar claro que não era obra humana. Tudo que o homem faz é de baixo para cima. Vai construir um prédio é de baixo para cima. Vai colocar fogo é de baixo para cima. Agora quando Deus faz, é de cima para baixo. Quando Deus manda fogo, é de cima para baixo. Então o véu do templo se rasgou, de cima até embaixo, para evidenciar que era Deus fazendo. Quando o véu se rasgou, sabe a surpresa de muitos? Atrás do véu não tinha arca. Essa arca se perdeu há muito tempo. Sabe qual é a mensagem que Jesus queria transmitir? Que Deus queria transmitir? Olha, antigamente eu morava numa caixinha. Antigamente eu habitava numa caixinha de madeira. Antigamente eu habitava numa arca. Mas agora eu estou mostrando a vocês que não existe mais arca. Não tem nada aí atrás dessa cortina. Sabe por quê? Agora eu não vou mais morar, não vou mais habitar em uma caixinha de madeira revestida de ouro. Agora eu vou fazer morada em você, filho, você, filha. Agora é em você que Deus habita. É em você que Deus faz morada. Outra coisa aconteceu. Vamos ler 51, Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra. Ei, a gente vê nos filmes, acha que foi normal. Ei, crucificaram Deus. Crucificaram Deus. Ele morreu, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. O véu se rasga, de baixo, de cima até embaixo. A terra treme. A Bíblia diz, a terra tremeu. Se a Bíblia está dizendo que a terra tremeu, é porque tremeu. Mas por quê? Por que tremer? A Bíblia chama Jesus de último Adão. Nunca aceite a expressão segundo Adão, porque senão você vai aceitar a ideia de que possa existir um terceiro. Não tem terceiro, ele é o último. Jesus é o último Adão. A Bíblia diz que pelo primeiro Adão, lá no jardim do Éden, entrou o pecado no mundo, consequentemente a morte. Só que pelo último Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, entrou a vida. A Bíblia diz que pelo primeiro Adão lá no jardim, por conta do pecado, a terra se tornou maldita. Está lá, Gênesis 3, pode ler, a terra se tornou maldita por causa do pecado. Mas aí vem Jesus, o último Adão, ele vence. E agora a terra olha, enxerga o vencedor, enxerga o Criador. Ei, agora eu não estou mais amaldiçoada, porque pelo primeiro entrou a maldição, mas agora pelo último Adão vem a vida. Então a terra treme, reconhecendo o Criador, reconhecendo aquele que trouxe vida, aquele que trouxe remissão.
A terra tremeu, reconheceu o Criador. Ela vibrou, até a terra vibra com a glória de Deus. Você fica parado mascando chiclete, cara. (51) 27, 51. O véu do templo se rasgou, tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Fenderam-se, partiram-se. Olha só quanta coisa. Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, e agora diz que as pedras começam a se fender, começam a se rachar. Qual o sentido disso? Por quê? No momento da crucificação, Jesus, que morreu por todos, ficou sozinho. Sabe o Pedro? Negou ele 3 vezes. Os discípulos, ninguém estava lá com ele. Os que foram curados por Jesus, ninguém estava lá na crucificação. Os que foram libertos por Jesus, que receberam o seu toque e a sua bondade, todos abandonaram Jesus. Ele ficou sozinho. Só que havia uma profecia que o próprio Jesus liberou. Vamos lá? Lucas 19:40. Lucas 19:40. Olha só. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus estava lá na cruz, ninguém para clamar, ninguém para estar com ele. A profecia deveria se cumprir. Então as pedras, pá, 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 começam a se fender. Elas começam a clamar, porque houve silêncio. Ei, se você ficar com a sua boca fechada, até as pedras vão clamar, meu filho. Mas ninguém vai deixar de glorificar a glória, a majestade do Rei. Se você quiser perder a oportunidade, sinto muito, mas haverá pedras que clamarão no seu lugar. Eu morava numa casa que tinha uma pedra, um baita de uma pedra que ficava no chão, e tinha outras pedras bem lisas, grandes, pesadas. Eu me divertia pegando aquelas pedras e tacava em cima daquela pedrona. Quando jogava, quebrava, saía até fumacinha, faísca. Eu me divertia porque fazia barulho de tiro. Eu achava da hora. Então, olha, vai lá para o momento. Olha só, Jesus morreu, rendeu o Espírito. Olha o que começa a acontecer, coisas sobrenaturais. O véu de 14 centímetros, a cortina se rasgou, a terra tremeu. Do nada as pedras começam a estourar, a fazer barulho, pá! Porque na cruz começou a revelação do mistério, a ponto de alguém ver. Olha só, ainda no texto, vamos, Mateus 27. Mateus 27, vamos ler de novo, desde o 52. Mateus 27, 52, na continuação. Diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha o 54. E o centurião, provavelmente o que deu ordem para ferir Jesus, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, pedra estourando, a cortina se rasgando, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. O véu saiu, aquilo que estava encoberto se descortinou, e agora o que Pedro viu, o centurião pôde ver. Ele era o Filho do Deus vivo. Ele era o Filho do Deus vivo. A gente sabe que Jesus morreu e ele não ressuscitou de imediato. Jesus teve que fazer umas coisas, e quem estuda na exousia vai saber com mais detalhes o que Jesus fez.
Mas eu preciso ser rápido, senão nós vamos terminar essa mensagem meia-noite, que é muita glória. É muita glória. Quando Jesus morre, acontece uma coisa. Jesus, ele desce para um lugar chamado Hades. Não é inferno, é lugar dos mortos. Inferno é outra palavra no grego. O seio de Abraão. O seio de Abraão era o lugar onde, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, os homens e mulheres de Deus, Ruth, Esther, Davi, Moisés não, né? Moisés. Os homens de Deus, os homens e mulheres de Deus, eles iam para o seio de Abraão, eles ficavam ali. E Jesus, ele morre, só que ele faz algumas coisas enquanto morto no corpo físico. Aí está lá essa galera no seio de Abraão. Está lá os profetas, toda essa galera que a gente vê no Antigo Testamento, fora os homens e mulheres de Deus que não foram citados. E aí de repente começa a vir uma luz. Essa luz vem se aproximando desse lugar. Está na Bíblia. Não estou viajando na maionese, não. O povo começa a ver essa luz chegando. Eles ficam, meu Deus, Senhor do céu, o que está acontecendo? O que é isso? O que é essa luz? E aí chega. Lá onde estavam os profetas. Chega lá, um homem com as mãos furadas, vestido de linho fino. Quem é este? Quem é este? Porque lembra, ele era um mistério oculto até para os anjos. Ninguém sabia. Ele era um mistério oculto até para os anjos, para todo mundo. Ele chegou lá, mas quem é este? Aí Jesus olha e começa a dizer: sabe aquela profecia que você profetizou? Era sobre mim. Sabe aquela profecia? Era sobre mim. Sabe aquela outra profecia, Isaías? Era sobre mim. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. Era sobre mim que você estava profetizando, Isaías. Ei, mas Jesus não chegou sozinho. Ei, tinha outro lá com ele. Ele estava na cruz. Teve um que zombou: oh, se tu és Deus mesmo, salva-te a ti mesmo, sai dessa cruz. O outro olhou, eram 3 crucificados. Jesus com outros 2 ladrões. Aí um falou assim: olha, eu creio. Um ladrão, viveu a vida toda errada. E aos 45 do segundo tempo, ele olha assim e diz: eu creio. Aí Jesus olha para ele e diz assim: porque você crê, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Aí Jesus chega lá no seio de Abraão. Ele não está sozinho. Aí ele faz uma reuniãozinha com a galera. Ele chama alguns e ele fala: pessoal, é o seguinte, nós vamos ter que subir. Nós não vamos ficar aqui não. Nós vamos ter que subir. Como assim, Jesus? Meu corpo está enterrado, certo? Já até está. Como que isso vai acontecer? Jesus olhou e falou: confia. Nós vamos subir. Mateus 27. Vamos lá. Mateus 27, a partir de 52. Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Wesley, nós vamos mudar agora. Faz uma música de mistério, mas aqueles mistério bem misterioso.
Mistério. Lembra que você gritou no 3? 1, 2, 3? Após a ressurreição de Jesus, teve uma pessoa que viu ele pela primeira vez. Quem foi? Maria. Ela quis tocar, ele falou: Maria, não me toca, eu tenho que subir. Aí Jesus começa a subir. Ele começa a subir. Ele começa a subir. Ele começa a subir, é como se fosse uma luz que brilha mais que a luz do sol ao meio-dia. Quando ele está na sua maior intensidade, começa a subir uma luz, um sol, uma coisa que resplandece. Aí a Bíblia sai desse momento e agora nós vamos na continuação lá no Salmo 24. Salmo 24. Essa luz começa a subir, brilha mais que o sol, e os anjos começam a ficar confusos, eles se questionam. Salmo 24, versículo 7. Aí os anjos, eu imagino que o guardião, ele começa a gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esses portais nunca haviam se aberto. E de repente começa: abram os portais, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí os anjos confusos, versículo 8: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. E continua abrindo. O Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai. Os anjos estavam parados, ninguém estava abrindo, e o porteiro lá, o guardião, continuou dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este? Continuavam dizendo: mas quem é este que brilha mais que o sol? Ele é o Rei da Glória, o Senhor poderoso nas batalhas. Esta brava seco. Os anjos não sabiam, lembra que era um mistério que os anjos queriam saber, eles ficavam impressionados, era um mistério. Até os anjos se atentavam a esse mistério. Estava todo mundo olhando, essa luz que brilha mais que o sol chegou no céu, todo mundo se questionando: quem é este? Apocalipse 1, a gente vê a continuação, a Bíblia vai se ligando. A Bíblia vai se ligando. A Bíblia interpreta a Bíblia, a própria Bíblia traz as respostas. Estava todo mundo olhando, aquela luz era o foco. Apocalipse 1:12. Apocalipse 1:12. E virei-me para ver o que falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Imagina ele entrando, aquele mistério. Ele vai entrando no céu, todo mundo olhando. Ele é o foco, ele é o centro, ele está entrando, brilha mais que a luz do sol. Quem é este? Versículo 15: os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 5, continuação. Apocalipse 5, a partir do versículo 1. Vamos lá. Ei, fica no espírito, fica no espírito. Continuação, está lá entrando ele. Brilha mais que o sol. Seus pés são como latão.
reluzente, forjados na fornalha. Ele está entrando, ninguém está entendendo quem é este. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Verso 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha o 7: e veio, e tomou o livro que ninguém podia abrir, o livro que ninguém podia ler, sequer olhar para ele. Eis que ele chega e ele toma, ele pega para ele esse livro. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha o 9, que lindo! E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Sentar, tem mais. Senta, que senão você cai. A glória é muita, a glória é forte. Quando Jesus chegou, tinha uma música tocando lá no céu. Só que quando Jesus chegou, uma música nova começou a ser cantada, um novo cântico. Ei, talvez na sua vida hoje, você chegou aqui e a música que está tocando é de dor, é de abandono, é de tristeza, é de sofrimento, é de rejeição. Mas eu quero te dizer que se você abrir a porta do coração, ei, esse mesmo Cristo, Ele está batendo a porta. E há de ser que se alguém abrir a porta, Ele vai entrar. E a partir do momento que Jesus entrar na sua vida, haverá uma nova canção, uma canção de fé, uma canção de amor, uma canção daquilo que vem do céu, daquilo que vem de Deus. Um novo cântico sobre você. Ei, mas olha só, começaram a cantar uma nova música, mas quem estava cantando essa nova canção? Os anjos não poderiam ser os anjos. Olha só, não poderiam ser os anjos, porque o texto diz, verso 9: cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprou. Anjo pode ser comprado por Deus, remido pelo sangue? Não pode. De toda a tribo, anjo tem tribo, anjo tem língua, anjo tem povo, anjo tem nação. Então quem estava cantando? É que quando ele chegou, o sol, aquela luz resplandecia muito, mas atrás dele vinha um povo cantando: digno é de abrir e desatar os selos, porque com seu sangue nos comprou. Lembra aquele povo da reuniãozinha lá? Foram comprados, remidos.
Aleluia, Ele nos comprou. Só que na continuação, no versículo 11, a glória era tanta, o mistério começou a ser revelado, os anjos começaram a ter acesso àquilo que era oculto, aquilo que eles não conheciam. E aí o 11 diz, Apocalipse 5:11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Olha o 13: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Ei, olha o 13: e ouvi a toda criatura, olha só, que está no céu, na terra e debaixo da terra, as que estão no mar, e a todas as coisas que neles há. Por que tudo? Está dizendo que tudo que existe no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo, em um só momento, em uma só voz, começaram a adorar, a cantar: digno é o Cordeiro. Está dizendo toda a criação, tudo é tudo. Colossenses 1:15. Colossenses 1:15. Você veio aqui achando que era aniversário do pastor Dan. Tá bom, mas você veio aqui para aprender, para conhecer o Cristo. Ei. Colossenses 1:15. Aqui está falando de Cristo, ok? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ei, o 16 está dizendo: nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, as que estão no céu, as que estão na terra. Tudo que existe foi criado nele, em Cristo. Em Cristo. É por isso que lá em Romanos 11:36 você vê o apóstolo Paulo escrevendo. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, e amém. Ei, um cântico começa a ser cantado por toda a criatura. Sabe por quê? Porque ali eles descobriram, eles conheceram o Criador, aquele que criou. Nele tudo foi criado, a criação, os átomos, a areia, as galáxias, tudo que existe, visível, invisível, tudo que há, reconheceu. Ali está aquele que venceu, ali está o Criador, aquele que era invisível, mas agora pude ver o Criador. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se coloque de pé, a banda pode subir. Aplauda bem forte ao Senhor. Tira da tua cabeça que Jesus era simplesmente um cara legal. Para de olhar para Jesus como se ele fosse um cara maneiro, um cara de boas filosofias, com ideias interessantes, um cara voltado para a humanidade, que pregou bons princípios. Alguns dizem que ele foi simplesmente mais um dos profetas que estiveram na terra. Ei, Jesus não era simplesmente um cara legal. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, onde tudo que há existe nele. Nele. É esse o Cristo que você serve.
É a este Cristo que você ora. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é aquele que morreu, mas ei, Ele ressuscitou, e graças a Ele, hoje, você pode ter vida com Deus. Hoje, já não existe mais véu que te separa. Você pode acessar a presença do Pai, através do Filho, o Cristo que te comprou, que te remiu. Feche seus olhos nesse momento, vamos apagar um pouco as luzes. Aleluia, aleluia. Eu gostaria que você agora não adorasse de qualquer jeito. Se você conseguiu discernir no seu espírito essa palavra, não adore o Jesus que as pessoas falam que era um loiro de cabelos azuis.